Imagina chegar no seu destino e ter sua mala perdida, olhar para a esteira e não ver a mala e se desesperar. É o que infelizmente acontece com muitas pessoas e me perguntam, Rodrigo, o que eu faço se a minha mala for perdida? Quais são os meus direitos? E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que entender é, a companhia tem um prazo limite para procurar pela sua mala. A gente está falando de mais ou menos 7 dias em voo nacional, 21 dias corridos em voo internacional e lembrando que se ela não encontrar a mala nesse prazo, ela é considerada como definitivamente perdida. Mas Rodrigo, quando que esse prazo começa a contar? Quando você informa para a companhia que ela perdeu a sua mala. E como é que você vai fazer isso? No guichê da companhia, na hora que você perceber que a mala não chegou, e você vai preencher um documento aqui no Brasil chamado RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem, ou fora do Brasil, o PIR, que é o Property Irregularity Report, que é o mesmo documento, tá? E por que esse documento é muito importante ser preenchido? Porque ele é um documento preenchido a 4 mãos, você e o funcionário da companhia, em que ela atesta que perdeu sua mala. Então isso torna fato incontroverso eventual reclamação extrajudicial ou judicial que sua mala foi perdida, e aí depois a gente vai ter que ver por quanto tempo sua mala ficou desaparecida. Coisa muito importante para lembrar, tudo o que você precisar comprar para suprir o que tinha na sua mala enquanto estiver sem ela, guarda nota fiscal para tentar receber isso depois como reembolso da companhia extrajudicialmente ou um dano material no processo. Ah, Rodrigo, eu posso comprar qualquer coisa, então? Eu posso ir nas lojas caras comprar um monte de roupa? Não exagera. Compra o básico, compra produto de higiene, compra roupa básica do que precisar. Não extrapola muito, porque depois, assim, se você não receber esse reembolso, para aquilo não te prejudicar, tá? Então tenha bom senso na hora dessas compras. Ah, Rodrigo, mas eu tinha coisa de um compromisso profissional meu. Como é que eu vou fazer? Nesse caso, você não vai ter um gasto elevado para comprar um equipamento, por exemplo, um evento profissional. É bem provável que você vai perder esse compromisso. E aí, caso vá discutir isso extrajudicialmente ou judicialmente depois, a gente vai discutir o que chama-se de lucro cessante ou perda de uma chance. Você foi por culpa da companhia privada de realizar um compromisso profissional que estava assim, sua mala tinha um equipamento muito importante para você, ou tinha algo, por exemplo, sei lá, documentos de posse de um concurso público que estavam na sua mala, foi impedir de tomar posse. Imagina se isso acontece. E pessoal, tocando nesse ponto, pelo amor de Deus, não coloca documento importante como esse caso do concurso na mala despachado. Leve-os com você na mala de mão. Ah, Rodrigo, você me obrigaram a despachar minha mala de mão. Leve-os na mão. Documentos fundamentais, coisas essenciais, não despacha. Por favor, bens de valor, joia, computador, celular, não despache essa mala. E assim, é muito importante ter essa consciência. Então assim, se for obrigado a despachar mala de mão, tira os bens de valor, leva com você no colo, bota na sacola, dá um jeito, mas assim, não deixa bens de valor elevado na mala despachada. Ah, Rodrigo, mas aí você tá presumindo uma festa, que alguém pode pegar minhas coisas. Eu não tô falando que alguém vai, poder pode. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Você vai correr esse risco pra quê? Então, saiba disso. Outra coisa muito importante, eu falo muito disso, filma sua mala por dentro e por fora quando for viajar. Mas por que eu vou fazer isso, Rodrigo? Você vai fazer isso por quê? Por fora, para mostrar caso a companhia quebre a sua mala, como é que sua mala estava antes da viagem. Então você vai filmar igual o carro quando você aluga, você vai filmar todos os lados, embaixo, em cima, mostrando como é que ela tá. E por dentro para dar indícios do que tinha de bens na sua mala, caso a companhia perca. Ah, Rodrigo, mas esse vídeo da minha mala por dentro ele não é garantia do que tinha lá, eu posso ter mudado tudo. É um indício de prova. E no Brasil, a boa fé se presume, a má fé se comprova, tá? Óbvio que o juiz vai olhar várias coisas para te dar uma reparação, nesse caso de mala definitivamente perdida, então ele pode olhar com o que você trabalha, aonde que você mora, para onde você estava indo, qual era a classe do assento do voo, tudo isso é analisado. Mas imagina que tem um vídeo da sua mala, imagina que você tem um inventário da sua mala com os bens que tinham lá, que vai te tomar meia horinha quando você estiver organizando a sua mala, mas depois pode salvar num processo, numa reclamação extrajudicial. Então, produza sempre provas para se defender, porque no direito nem sempre ganha quem tem o direito, mas quase sempre ganha quem tem a prova do direito. Fazendo isso tudo, você vai estar amparado, mas eu te lembro que você tem que ter consciência de uma coisa. Existe um limite de indenização caso sua mala seja definitivamente perdida, tá? Esse limite varia em voo nacional e internacional, mas é mais ou menos aí uns R$ 8.500. Pô, Rodrigo, mas a minha mala tinha R$50 mil em bens, a companhia perdeu ela. O máximo que você vai poder ganhar nesse caso é R$ 8.500 de dano material, fora o dano moral. Mas o que eu vou te dar de dicas aqui para você fazer para não passar por esse perrengue? Primeiro, separar os bens em malas diferentes, para cada mala tenha mais ou menos R$ 8.500 em bens, somando o valor da mala. Não dá para fazer isso? Aí você vai para a segunda opção, que é contratar um seguro para sua mala. Um seguro dessas companhias mesmo, que garantem o reembolso daquilo que tinha na sua mala, do valor do que tinha na sua mala se ela for perdida, ou uma terceira possibilidade, que quase ninguém sabe, é um documento chamado Declaração Especial de Valor, que é um documento que você preenche no guichê da companhia e que lá você fala assim, olha, na minha mala existem bens que valem mais do que R$ 8.500, eu quero declarar um valor acima e eu estou disposto a pagar a diferença. Como é que essa diferença funciona? Vamos imaginar que eu fale que minha mala tem bens que valem R$30 mil. Eu não falei que o limite de indenização é de 8.500? A diferença de um para o outro, a gente está falando de R$21.500. As companhias normalmente cobram ali 10% dessa diferença. Então, eu cobraria R$2.150 para segurar a minha mala. Vale a pena? Depende.
vai valer a pena essa companhia perder sua mala. Eu nunca vi uma mala com declaração especial de valor perdida, mas eu já vi gente com mala com 40, 50 mil reais voltando de exterior, com enxoval de filho, mala que nunca mais apareceu. Então toma cuidado. Se fazer o seguro for mais interessante financeiramente para você, ou a declaração oficial de valor, ou separar as malas e os bens nessas malas, qualquer caminho que faça mais sentido para você, mas não arrisque, porque a dor de cabeça depois pode ser muito grande e ainda que você entre com uma ação e ganhe, talvez aquilo não repare o tamanho do prejuízo que você teve. Ah, Rodrigo, mas a companhia encontrou minha mala, ela não foi definitivamente perdida, eles encontraram minha mala 2 dias depois. Pessoal, a gente vai ter que separar 2 cenários aqui. Primeiro, se a mala foi perdida no voo de ida ou no voo de volta, faz diferença? Faz. E quanto tempo que essa mala ficou perdida se ela foi encontrada? Por que eu tô te falando isso? Porque a maioria dos juízes entendem, caso você queira ingressar com uma ação, que o prejuízo de ficar sem sua mala no voo de ida, ele é maior do que ficar sem sua mala no voo de volta. Por quê? Porque na volta você tá em casa. Você teria, em tese, bens para suprir aquilo que não tinha, do que você não tem acesso porque estava na mala perdida. Enquanto na viagem você vai ter que sair para comprar, vai perder tempo, vai se estressar. Então, assim, casos usualmente de mala perdida por mais de 3 dias na ida, costumam ser casos interessantes. Rodrigo, é causa ganha? É garantido? Você que me segue por aqui vai parar com esse negócio de causa ganha, vai parar com esse negócio de garantido. É uma ação interessante? É, mas vai depender da análise de como o judiciário do local onde você mora analisa os casos, ou do foro da companhia ré. Então, assim, não é uma análise tão simples como isso aqui mais isso aqui é igual aquilo. Não é. Então, procura um profissional de sua confiança para entender o que aconteceu, o tamanho do prejuízo, se teve, né, gasto elevado, quanto tempo ficou sem a mala, como é que o judiciário daquele local se comporta para te dar uma melhor orientação e para você decidir se não vai fazer nada, se vai entrar com uma reclamação extrajudicial. E aí a gente está falando do Reclame Aqui, consumidor.gov.br, se vai entrar com uma ação. Então, assim, a escolha é sua, mas esteja sempre perto de pessoas capacitadas e também de boas informações para saber o que fazer. Ah, Rodrigo, você está falando então que no voo de volta essa companhia extraviou minha mala por mais de 3 dias, não é uma ação interessante? O que eu acabei de falar? Depende. Tudo vai depender de uma análise que esse profissional vai fazer. Mas, usualmente, a gente vai falar de mais de 3 dias para o voo de ida e mais 5 dias para o voo de volta para serem casos considerados interessantes para fins de propositura de uma demanda judicial, tá? Mas, normalmente, existem exceções e por isso que uma análise individualizada, no seu caso, ela é muito importante. Rodrigo, você falou lá no começo do vídeo que eu tenho que preencher um tal de RIB, né? O Registro de Regularidade de Bagagem, mas eu não preenchi ele na hora. O que eu posso fazer? Olha, você tem até uma semana para preencher esse documento online no site da companhia, tá? E se você não fizer isso no prazo de uma semana, aí infelizmente acabou, porque você não vai ter como provar depois de uma semana do seu voo que foi a companhia que perdeu a mala. Por que você demorou uma semana para reclamar? Por que você não fez aquilo antes? O que aconteceu nesse caso que não te fez agir? E assim, aí vai ser um caso extremamente complicado, para não te falar assim, quase um caso perdido para resolver, seja extrajudicialmente ou judicialmente. Então, sempre que possível, preenche o RIB no aeroporto. Quando não fizer no aeroporto, faz online, mas online ele perde força de prova, porque você vai lembrar que eu falei que lá no começo, ele tinha muita força de prova porque era 4 mãos, né? Era você e a companhia. Nesse RIB em casa é só você. Você entende que ele perde um pouco da força de prova dele? Então, produza provas sempre que possível para se defender e o RIB no aeroporto ajuda muito mais que o RIB preenchido online, mas vamos fazer online até uma semana do voo. Passou disso, não vejo como prosseguir, tá? Lembrando que a companhia ela tem que te manter informado, então você pode ligar para lá quantas vezes precisar para buscar informações em sua mala. Se tiver um localizador, um AirTag na sua mala que eu indico que você tenha, e você der esse indicador da localização da mala para a companhia, ainda se ela não encontrar, só piora a situação dela, tá? E por isso que esses localizadores são muito bons de ter, as companhias aéreas permitem normalmente que você use isso. Então, assim, nesse vídeo eu te dei um panorama geral do que fazer em caso de extravio de mala, dicas para você evitar dor de cabeça, e caso você tenha alguma dúvida sobre seus direitos em caso de extravio de mala, me manda uma mensagem, eu tô aqui para te ajudar. E se curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar ciente quando tiver publicação nova, compartilha com seus amigos. A ideia é essa, que você consuma conteúdo de qualidade para te ajudar nas suas viagens e para que você possa aproveitar suas férias, suas viagens, seja trabalho ou lazer, cada vez mais sem BO.